para de pé lermos a Santa Palavra de Deus, vamos meditar um tema ligado ao assunto da bênção. Enquanto você localiza aí o texto bíblico, eu vou também anunciar para vocês que o Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 1, verso 40. Não esqueçam de dois comunicados importantes que aconteceram aqui essa noite. O evento do Congresso da Família, 30 de maio, eu insisto na participação do nosso campo, numa média mínima de 10% da membresia. Temos usado essa régua, essa medida, para que pelo menos 1 em cada 10 membros do campo participem desses congressos, desses seminários, compreende, irmãos? Para disseminar o assunto no nosso campo. É evidente que nós gostaríamos de ter 100%. Primeiro porque não cabe 100% aqui. Mas pelo menos 10%, não é? Existem várias maneiras de convidar o povo para vir nos eventos. Você pode anunciar, pode mandar alguém anunciar, mas também, além de anunciar, você chegar na pessoa e dizer: irmão, era bom você vir junto com a gente, rapaz, participar desse congresso, trazer a esposa, faz um esforçozinho, eu conto com você. Você quase que suplica, entendeu, irmão? Você vai se humilhando, que o crente fala assim: olha, eu vou atender, ainda que eu não seja justo, né, nem temo a Deus, mas para que essa pessoa não volte e me importune mais, eu vou atender. Então você, com jeitinho, vai falando com o crente. Crente é assim, irmão, se naquele dia ele não acordou de bem com a lua, a coisa não estiver boa, então você tem que tratar com esse jeito, né? Então faça esse esforço. Você vem, né? Bem. Então, então, vamos nos esforçar, irmãos. Não fica arranjando desculpa para os crentes, porque eles já têm capacidade sozinhos de fazer isso, não é? Uns dizem assim: olha, os nossos crentes lá não dizimam, são pobrezinhos. Pobrezinho é você, irmão, pobre de alma, de espírito. Você tem que animar o crente, pôr o crente para cima, desenvolver o crente, não é verdade? Então não fica arranjando desculpa para os crentes, não é? Não, lá acontece isso, lá é assim, lá é assim. Faça um esforço, irmão. Quem é que ganha com isso? Uma igreja onde tem as famílias bem estabelecidas, não é, bem fortalecidas, toda a igreja ganha com isso. Você ganha mais conselheiros, não é? Para ensinar os crentes lá, vão ajudar o dirigente. É assim que a gente faz, não é verdade? Então, é o nosso jeito de trabalhar, não é? Então, este é um aviso importante. O outro tem a ver com a formação de líderes, não é? Nós temos aqui curso teológico, tem escola dominical, curso teológico, e temos também essa outra alternativa que vai para assuntos práticos do dia a dia da igreja. É um material que nasce de um curso internacional chamado Curso Haggai, e a meu pedido, o pastor Allen fez uma adaptação, e dentro desse material também vem 2 disciplinas que cuidam do dia a dia, da tesouraria, da secretaria. A pessoa vai entendendo como funciona a nossa igreja. Amém, meus irmãos? Então, é um requisito, não é? Se eu tiver que separar entre o A e o B, eu sempre pergunto: o A fez isso, fez esse curso, fez aquilo outro, que fica tudo anotadinho, não é? Então, construa o seu currículo, construa a sua história ministerial, não é? É evidente
que o estudo por si só não diz que aquele vai ser um obreiro bem-sucedido. Tem outros componentes. Porém, o estudo é importante, faz parte, não é? Os dois homens mais usados na história da Bíblia, no Antigo Testamento, foi Moisés. E no Novo Testamento foi Paulo, não é? E vai lá ver, vai conferir quanto é que estes homens tinham de estudo, de currículo, de cultura. Tudo tem a sua importância, não é? Também não adianta você chegar na igreja, pregar os seus diplomas lá na parede, que o diabo não vai respeitar aquilo. Mas nós temos que entender que tem o seu valor. Também não vamos dizer que a ignorância astravanca o progresso. Não. Tem que estudar, tem que desenvolver, tem que, não é? Então eu agradeço muito os irmãos valorizar estes eventos que acontecem em nossa igreja. Este texto é o primeiro que vamos observar aqui essa noite, em Marcos, capítulo 1, o verso 40 a 42. Verso 40 a 42. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o. Repita esse verbo: e tocou-o. E disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. Senhor Deus, que maravilha chegar na tua casa, que benção, que noite especial o Senhor tem reservado para nós. Pedimos a tua bênção sobre cada obreiro, cada líder, cada auxiliar do trabalho, Pai amado e querido. Vem com a tua mão poderosa, teu braço forte, abençoar os teus filhos aqui nessa noite. Oh Deus, usa o teu povo, ajuda a tua igreja, renova-nos, Pai, encoraja, anima cada um de nós, ó Pai, para sermos instrumentos do Senhor nosso Deus. Pai celestial, nós precisamos do Senhor. Vem, ó Deus, com a tua mão poderosa, restaura vidas, amplia a visão. Ó Deus amoroso, ó Pai celestial, é o Senhor o dono da obra. É do Senhor que vem todo o dom perfeito e toda boa dádiva. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero tomar os seus lugares. Restarão alguns minutos para... Deixa eu observar se vieram pessoas para tomar ceia aqui hoje. Quem veio para isso? Temos alguns, ó. Temos alguns. Muito bem. Procurarei ser bem abreviado. Eu dividi o assunto aqui em 5 perguntas. E nas 5 perguntas procurar responder que tipo de obreiro nós somos. Vou ler primeiro as perguntas. Depois vamos examinar uma possibilidade de responder, não é? A primeira é: nós somos o obreiro que abraça ou que afasta? Segunda pergunta: nós somos do tipo de obreiro que abençoa ou que reclama? Está passando aí? Ah, muito bem. Terceira pergunta: nós somos do tipo de obreiro que encoraja
ou desanima? Quarta, nós somos do tipo que inspira ou espalha? E por último, daquele tipo que permanece ou que abandona? Então vamos caminhar por este material. Eu espero em Deus que em um ou outro caso você tenha grande utilidade com esta mensagem. Aqui em Marcos 1, verso 40 a 42, eu pedi aos irmãos, os irmãos bondosamente realçaram o verbo tocar. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. O significado deste toque feito por Jesus, neste primeiro caso, para responder à primeira pergunta, é de um alcance extraordinário. Porque Jesus não somente viu um leproso, ele sentiu a dor do leproso. Jesus percebeu o isolamento social na vida do leproso. E isso tudo impulsionou Jesus a agir. Ou seja, Jesus ultrapassou todas as barreiras que eram contrárias à restauração daquela pessoa. A barreira social, a barreira religiosa, como está aí, desafiou uma norma de lei para não se tocar em pessoas leprosas por sua impureza. E esse toque de Jesus, na verdade, restaurou o leproso. Esse toque de Jesus deu a ele dignidade e reintegrou na vida da sociedade. Tem alguma novidade aí, irmão? Não. Estamos cansados de ouvir isso aí. Estamos muito habituados com isso. Mas talvez não tanto em fazer isso. Sabemos, mas às vezes não fazemos. E precisamos fazer mais. Amém, meus irmãos? Não somente olhar as pessoas que Deus tem dado a você como líder, a você como dirigente, líder de grupo, enfim, toda aquela ocupação que Deus tem dado a você na igreja, deve ser uma ocupação que aproveite a oportunidade para se aproximar e tocar as pessoas. Amém, meus irmãos? Então, que o Espírito Santo de Deus nos faça lembrar dessas oportunidades e recuperar essas oportunidades. Pessoas vivem no meio da sociedade e são invisíveis. Passamos por eles e não percebemos, parece que são invisíveis. E a gente nota isso com facilidade. Passamos pelas pessoas, nem um simples "a paz do Senhor", não é? Quanto mais um abraço, um toque, é uma necessidade. Todos temos essa necessidade e nós temos que recuperar isso daí. Amém, meus irmãos? Valorizar essa pessoa que se aproxima, toca, se interessa, não é? Põe o seu olhar em nós, ela nos conquista. Essa é uma realidade. A gente fica agradecido, né? Que a pessoa notou a nossa existência. Veja, por exemplo, aí mesmo em Marcos 7, no verso 31 a 37, e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. O que é que Jesus fez? Tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgava. E, admirando-se sobremaneira, diziam:
tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Você pode glorificar a Deus por isso? Mas olha a sensibilidade, o cuidado de Jesus. Tirou o moço do meio da multidão, levou para um lugar à parte. Que discernimento, não é, irmãos? Que discernimento. E aí, essa aproximação trouxe o conhecimento da necessidade da pessoa. O conhecimento da necessidade não pode ser resolvido muitas vezes com pressa. Então, não tenha pressa. Ministre para os seus liderados de forma individualizada, que a tendência nossa é só no coletivo, é só aqui no culto, é lá no culto da sua igreja. Mas às vezes a pessoa precisa de um atendimento pessoal, não é? Levar à parte. Vai fazer a diferença. Faça essa experiência, bendito é o nome de Jesus. Reclamamos que a congregação não cresce muitas vezes, mas não atendemos bem quem já frequenta a congregação. E ficamos então com esta confusão, não é? Jesus impôs a mão, aquele moço foi curado, neste caso foi tocado, foi curado. A importância então desse toque, dessa coisa concreta na vida de uma pessoa. Pense nisso. Anote isso como uma providência, uma experiência nova para você. Então, a pergunta é essa: a gente abraça ou afasta? Não tenha medo dos problemas que são decorrentes de aproximar pessoas. Quanto mais pessoas você chama para perto de você, também problemas virão, é verdade. Mas as vitórias também virão juntos. As experiências, coisas para contar. Amém, meus irmãos? Certo obreiro tinha dificuldade para pregar. Mas aí disseram para ele: você tem que sair pela rua, conversar com as pessoas, orar pelas pessoas. E ele começou a praticar isso. Do momento que ele começou a praticar isso, não faltou mais pregação. Ele tinha o que contar na igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Cada visita que você faz, cada oração que você realiza, cada pessoa que você abraçar, vai aparecer uma história para contar. E o Espírito de Deus vai te usar de uma maneira extraordinária. E as pessoas até vão começar a pensar que você é um ser humano. Que bênção vai ser isso. Amém, meus irmãos? A segunda pergunta é: você é do tipo que abençoa ou reclama? Vamos lá. Lucas 13, verso 12. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Com base neste versículo, que certamente gerou uma fé tremenda naquela mulher, alcançou o favor de Deus, nós podemos extrair aqui o poder, não é, de nossas palavras para encorajar ou desanimar, construir ou destruir. Porque o obreiro, se ele descuidar, com as suas palavras ele desanima a sua igreja. Ele abate a igreja. Ele precisa ser muito cuidadoso com suas palavras. E às vezes a gente mistura o humor ou o mau humor que a gente tem com a palavra dirigida na casa de Deus. Peça a Deus para não deixar interferir. Se você tem lutas, se você tem decepções, se você tem dificuldades,
A sua língua tem que produzir saúde. A sua língua tem que produzir edificação. Tem versículos que vamos ler sobre isso. Jesus não esperou o pedido de ajuda da mulher. Ele demonstrou atenção e cuidado. Não apenas pronunciou o diagnóstico, que a mulher estava enferma, mas declarou a sua libertação. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Que maravilha! Como é bom ouvir palavras dessa grandeza. Jesus recuperou a dignidade dessa mulher. Veja alguns textos de Provérbios, que valem a pena relembrar aqui essa noite. Provérbios 12, verso 18. A pergunta que estamos respondendo agora é: eu abençoo ou eu vivo reclamando? Provérbios 12, 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 12, 18. Tem palavras que ferem, não é? Tem palavras que ferem. E também não tem nada demais se você feriu e você pedir perdão. Não é verdade, irmão? A grandeza do cristianismo é esse. É reconhecer o erro. Me perdoe, irmão. Eu disse mais do que precisava. Não é? Sair fora da curva. E as palavras dos sábios é saúde. Que maravilha. Outro provérbio, 27 e o versículo 2. O uso de púlpito para buscar reconhecimento. Enquanto alguns fazem desabafos pessoais no púlpito, ou no grupo onde trabalham, outros procuram autopromoção no púlpito, ou na pregação. Provérbio 27, 2 diz: louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Amém, irmãos? Talvez você até faça uma autoavaliação e diga: olha, me saí bem, fiz bem, realizei bem, preguei bem, ensinei bem, não é? Mas deixa que os outros mesmos falem isso, irmão. Você só dê glória a Deus, agradeça a Deus. E se foi de fato bênção para todos, eles vão mesmo se encarregar de dizer isso. Não precisa. E aí, irmão, o que você achou da minha pregação, hein? Hã? É uma falta de maturidade, né? A gente entende. Mas não precisa isso, irmão. Tenha certeza que Deus, Ele é aquele que exalta aquele que se humilha. E é aquele que humilha aquele que se exalta. Provérbios 16 e 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. O que nós buscamos aqui neste versículo, entre abençoar e reclamar, é usar a nossa língua para elogiar em público e corrigir em particular. Quando a gente muitas vezes quer corrigir em público, é até vizinho da covardia de enfrentar a pessoa. Mas se Deus te der graça e você falar a verdade em amor, você pode corrigir em particular. E pode, perfeitamente deve, reconhecer o acerto em público. Quantos estão entendendo isso? Amém, irmãos? É o uso equilibrado da nossa língua. E certamente Deus abençoará. Na 1 Tessalonicenses 5 e 11 diz: pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, já era costume dos crentes da Tessalônica exortar um ao outro, edificar um ao outro. Como igreja, é para isso que estamos aqui. Tendo respondido essas duas primeiras perguntas, a terceira, para a gente ver de que tipo de obreiro nós somos.
A terceira é: eu sou um obreiro que encoraja ou que desanima os outros? Vamos lá. Número 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, é o texto utilizado nesse trimestre e que deve nos fazer lembrar que esse texto é um jeito de reconhecer o valor, o potencial que as pessoas têm dados por Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, esse pequeno, grande texto da palavra de Deus deve nos fazer lembrar que o Senhor Deus nos oferece pelo menos 4 grandes riquezas aí. A primeira, a segurança. O Senhor te abençoe e te guarde. Então, quando nós perguntamos qual é a atuação do líder, do dirigente, do obreiro, encorajar ou desanimar, tem que ser de encorajar. Porque nós recebemos de Deus aquilo que devemos passar para os outros. Essa luz, essa coragem, esta palavra de segurança, não é? De proteção. Então, é isso que o povo espera e necessita receber da parte dos obreiros que Deus levanta, para que o povo se encoraje e não tenha medo, não é? Não tenha medo do quê? Da fidelidade de Deus no futuro. O Senhor te abençoe e te guarde. Nós não estamos lá no futuro, mas temos certeza que o nosso Deus está lá no futuro. Já está aqui, está lá, está em toda parte, em todo tempo. E é o nosso Deus que vai nos guardar. Você pode bendizer o Senhor por isso, amém, irmãos? O Senhor tenha misericórdia de ti. Deus não cuida só da nossa segurança, cuida da nossa provisão. Ele tem misericórdia de nós. Todas as nossas necessidades, todas as lutas e preocupações que vêm para nós, podemos ter certeza que o Senhor tem e terá misericórdia de nós. Então, esta é a palavra que o obreiro deve trazer ao seu povo. Uma palavra que abençoa, que encoraja. Amém, meus irmãos? O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Quer dizer que era uma prática dos imperadores, dos grandes naqueles tempos, receber os súditos. E o súdito que se aproximasse e tivesse a felicidade do imperador levantar o rosto e olhar para ele, pronto, a bênção ia chegar na sua vida. Quando a gente se aproxima de Deus e Deus levanta o seu rosto para nós, só falta Ele dizer: pede o que precisa. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Assim deve ser cada um de nós. Querer o desenvolvimento dos irmãos que estão próximos de nós. Não ter ciúme dos irmãos. Não é? O irmão prega bem, que bênção. Aproveite o irmão. O irmão ora bem, amém. Aproveite o irmão. O irmão sabe dar um bom conselho, uma boa visita. O irmão é um contribuinte, o irmão pode fazer uma reforma aqui, outra ali. Aproveite o irmão, não tenha medo de desenvolver as pessoas. Encoraje as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Elas estão ansiosas de fazer algo para Deus. O rosto de Deus está sobre todos. E o Senhor te dê a paz. O que pode representar essa paz? Não é? Já falamos da segurança, da provisão, do desenvolvimento e agora da satisfação. Não é?
é o que completa tudo. Um crente satisfeito. Um crente satisfeito fala bem da igreja, fala bem do obreiro, fala bem do culto, fala bem do povo, fala bem da palavra, fala bem de Deus. Ele está satisfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Você não precisa impor isso no crente. O crente sai do culto dizendo: vou convidar alguém para vir nessa igreja, porque Deus está fazendo maravilhas nessa igreja. Deus está usando o dirigente da igreja. Deus está usando o cooperador na igreja. Eu preciso falar de Cristo e falar da igreja onde eu sirvo a Deus. Amém, meus irmãos? Isso é encorajar, animar o povo. Precisamos animar o povo. Para desanimar, já tem bastante gente inscrita para isso. Sai da fila dos desanimadores, entra na fila dos encorajadores. Você pode agradecer o Senhor? Amém? Mais uma pergunta para responder. Você é daqueles que inspiram ou você é daqueles que espalham? Muito importante isso. Gênesis 27, 28 e 29. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Essa conhecida história em que Isaac abençoa os seus filhos e vai abençoar aqui a Jacó. Esaú tinha vendido o seu direito de primogenitura. E seja como for, agora ele estava nas mãos do seu pai Isaac. E o pronunciamento do patriarca se tornaria uma bênção real, uma realidade. E com toda astúcia, Jacó encontrou esta bênção que você ouviu aqui. Coisa pouca, né, irmão? Que Deus te dê do orvalho dos céus e das gorduras da terra. Que maravilha! Bênção do céu e bênção da terra. Abundância de trigo e de mosto. Mas não parou por aí. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Seja senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. E para fechar com cereja, diz aí: malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Você pode glorificar a Deus por isso? Isso é uma baita de uma bênção, não é? Isso é uma baita de um pronunciamento sobre a vida de Jacó. Então, o que é que eu vi aqui para responder? Eu sou uma pessoa que inspira ou uma pessoa que espalha, não é? Eu vi aqui que muitas vezes nós ficamos a lamentar sobre as pessoas que não estão mais com a gente. Já viu isso na igreja? Ou que falta faz aquele irmão, foi embora, não é? Aquela irmã deixou a gente, e ficamos chorando aqueles que não estão mais com a gente. Mas, irmãos, o Deus que nos levantou é um Deus que sempre vai suprir. Sai um por uma porta, Deus já está fazendo outro chegar por outra porta. E olha que isso tem se tornado uma realidade grande. E parece até que quem chega está até melhor do que quem foi. Como Deus faz coisas grandes, maravilhosas. Preste bem atenção que você vai ver essa história acontecer. Alguns até vendem o direito de primogenitura. Não é verdade? Não deram valor aos princípios, aos valores da igreja, da denominação. Acharam um espaço, uma oportunidade. Não é?
aprenderam bastante aqui e acabam indo embora. Então, primeira coisa, não vá em busca daqueles que já nos deixaram, não é necessário. Vá cuidar daqueles que já estão aqui, que ainda estão aqui. Preste atenção neles, porque Deus vai usar você para ser um encorajador, um inspirador. É evidente que não queremos que espalhem as pessoas. Você não pode chegar num domingo à noite e dizer, quem não estiver contente comigo, pode pedir a carta e vai embora. É falta de habilidade total, né? Então a gente tem que, muitas vezes, verificar o que está acontecendo. As pessoas precisam olhar que tem um futuro pela frente. Tem orvalho do céu, tem gordura da terra, tem uma influência que Deus vai levantar na sua pessoa. Hoje você é influenciado, mas amanhã você vai influenciar. Então, seja muito atento a este momento que você passa. Aprenda as lições que precisa, porque quando Deus fizer você levantar novamente, você está mais percebendo como funcionar as coisas. Está mais habilitado. Em Atos capítulo 1, verso 1, diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Isso é importante. Para aquele que vai inspirar, ele precisa entender que é primeiro fazer e depois ensinar. Como você vai inspirar pessoas a orar se você não faz a sua oração? Como você não vai inspirar as pessoas a conhecerem o texto bíblico se você não lê a palavra de Deus? Como você vai inspirar pessoas a evangelizar se você não evangeliza? Como vai inspirar as pessoas a discipular se você não discipula? Então, diz aqui Lucas, fiz o primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, primeiro fazer e depois ensinar. Você pode glorificar a Deus? A inspiração é resultante principalmente dos nossos feitos, mais do que das nossas palavras. Muito mais. É o que a gente faz, é que inspira. E a última pergunta: permanece ou abandona? Somos daqueles que permanecemos ou que abandonamos? Lucas 9,62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Conhecido isso aqui, não é? Acerca dos que seguem a Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Aqui nós colocamos a seguinte observação: é preciso manter a visão e não desviar o olhar do objetivo. Então, fomos chamados por Deus? Não vamos nos distrair olhando para o passado. Não. Nós temos que ter um compromisso contínuo com o que nós respondemos como chamado. Olhando para frente, para o alvo, para o Senhor Jesus. Glória a Deus. E assim nós vamos não só olhando para frente, como vamos orientando, apontando o caminho para outros que vêm com a gente. Amém, irmãos? É preciso que eles percebam o nosso interesse no crescimento deles. Então, não olhe para trás. Lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Finalmente, o chamado exige essa dedicação completa, sem distração. Ficar preso ao passado é demonstrar falta de fé que Deus vai cuidar no futuro. Não foi Deus que trouxe a gente até aqui? Sim ou não, irmãos? Você acha que Deus não vai levar mais adiante?
O mesmo, olha como é que Deus fez até você chegar aqui hoje. Como Deus foi maravilhoso com a sua vida. Você acha que Deus que te trouxe até aqui não te levará mais adiante? Não ouça as vozes que vêm do mundo para distrair, para desanimar, para fazer você parar, mas continue olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Bendito seja o nome do Senhor. É esta a determinação que nós devemos ter no Senhor nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco. No livro de Provérbios, já quase encerrando, no capítulo 27, verso 23. Vamos ler juntos. É muito lindo esse texto aqui. Provérbios 27 e o verso 23. Procura, acharam? Provérbios 27 e 23. Vamos lá. 1, 2. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Amém? Esse deve ser o nosso dia a dia como obreiro. No pequeno grupo, no grande grupo. Na pequena congregação e na grande congregação. Estar interessado no estado atual do gado. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Essa aproximação das ovelhas, essa aproximação do novo crente, do crente até mais antigo, não é? Todos temos necessidades. E todos precisamos deste amparo do Senhor nosso Deus. Então eu responderia que o obreiro ideal que Deus quer para a Assembleia de Deus, Ministério Belém, é aquele obreiro que abraça, que abençoa, que encoraja, que inspira e que permanece. Vamos juntos ler? Qual é o obreiro que devemos ser? Devemos ser o obreiro que abraça, abençoa, encoraja, inspira e permanece. Não vamos deixar de fazer mais uma vez. Mais uma vez? O obreiro que Deus quer que sejamos é este. O obreiro que abraça, abençoa, encoraja, inspira e permanece. Bendito seja o nome de Jesus. Que em todas as congregações, aqui na sede, Deus continue fazendo levantar esse tipo de obreiro. Que sejamos este tipo de obreiro que vai se multiplicar em muitos outros, para a glória do Senhor nosso Deus. Os maus exemplos, as más palavras, os maus procedimentos, vamos pedir a Deus que dê orientação a eles, para que eles se convertam, se mudem de caminho, se tornem pessoas que abraçam, que abençoam, que encorajam, que inspiram e que permaneçam. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus que nos recebeu em sua casa e que esta seja a nossa missão todos os dias. Tem alguém precisando de receber a oração? Talvez enfermo, talvez doente, talvez com uma necessidade particular. Tem alguém assim aqui? Tem alguém? Quer vir aqui à frente e receber a oração? Uma imposição de mãos? Pode vir. Não tenha nenhuma dificuldade quanto a isso. Pedir aqui ao pastor Zé Antônio para que ore por esses irmãos. Podem vir. Podem vir em nome de Jesus. Todos quantos precisam. Esta é uma semana de Asaf. Depois os irmãos que vieram tomar a ceia, se assentem aqui, por favor. Os nossos irmãos que vieram tomar a ceia, em nome de Jesus. Lá no fundo, onde está o Leandro? Ali está o pastor Leandro.
para receber as inscrições. Você não precisa desembolsar hoje. Deixa aí o seu nome, ele vai orientar sobre estes R$10 de inscrição. Mas passe lá, garanta a inscrição ainda hoje. Os irmãos que vieram participar da ceia podem se mover aqui para a frente, enquanto isso. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua bênção sobre Teu filho, sobre Tua filha, Teu servo. Abençoe nessa hora, te peço, ó Deus, a saúde venha para este corpo. Ah, Senhor, só o Senhor é Deus. É o Senhor que nos mandou orar, impor as mãos sobre os enfermos e os curar, em nome de Jesus. Receba esta bênção de Deus para a sua saúde, para a sua vida, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, sobre todos os dirigentes, sobre os obreiros, sobre os auxiliares do campo, em todas as suas tarefas e atividades, prevaleça o nome de Jesus sobre todos, ó Pai. Nosso Deus, dá o crescimento à Tua igreja, multiplica o número dos salvos, o número dos santos e o número dos servos. Abençoe, ó Deus, o congresso da família, abençoe a participação dos casais de todo o campo, Senhor. Nosso Pai, nós pedimos e agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém.